A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Nova edição do 5 Continentes na Rádio Observador. Fazemos uma viagem pelos temas que marcam a geopolítica internacional. Esta semana, mais uma vez, o destaque vai para a guerra e tensão crescente no Médio Oriente, entre os Estados Unidos, Israel e o Irão. São questões muito complexas e que vale a pena debater. Por isso, vamos ter nesta e na próxima semana convidados especiais. Eu sou o João Costa e Silva e, como sempre, conto com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo. Como é que estás? Olá, bom dia. Estou muito bem, obrigado. Uma semana intensa. Aliás, tu ao longo desta semana foste dando aos ouvintes a possibilidade de sabermos mais sobre a história do Irão. 5 episódios especiais que estão disponíveis em podcast, no site do Observador, em todas as plataformas. Portanto, é ouvir para entender muito daquilo que se passa e para perceber ao ponto em que chegamos, não é? É uma história fascinante e acho que se aprende sempre bastante com a história, embora, como eu também diga no último episódio, não se pode estar à espera de, digamos, lições fáceis de aplicar. Claro. É tudo muito mais complexo, não é? Uma resposta evidente aos problemas atuais, mas, apesar de tudo, ajuda a perceber melhor os problemas atuais e a dar algumas pistas, eventualmente, para o futuro. Muito bem. E olha, como já disse, vamos contar com convidados especiais ao longo destes 2 próximos episódios. Esta semana recebemos a Helena Ferro Gouveia, consultora e analista de risco geopolítico. Muito bem-vinda, Helena, aqui à Rádio Observador, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu começo precisamente por si, é a nossa convidada. Temos visto nestas últimas notícias que chegaram algumas posições tanto dos Estados Unidos como também do presidente do Irão. O presidente dos Estados Unidos pediu a rendição incondicional do país a fim de negociar o fim da guerra. Esta proposta de Trump é um sonho, segundo o presidente do Irão, que garante que isso não vai acontecer. Israel, que a Helena visitou na sequência do massacre do 7 de outubro e teve essa possibilidade, veio anunciar o seu apoio de mudança de regime islâmico, que foi um grande apoiante do Hamas. Uma semana depois deste início de ataque, que balanço é que podemos fazer? E também perguntar-lhe, claro, se os objetivos de Trump e de Netanyahu com este ataque estão a ser devidamente cumpridos, tendo em conta as intenções iniciais. Bem, bom dia e, antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui neste que é um espaço de excelência da análise do internacional e com tempo para refletir, para debater, e dou desde já os meus parabéns ao Bruno e ao Observador por acolherem aqui este espaço. Em relação aos objetivos, nós neste momento temos de uma forma muito clara quais são os objetivos militares, e esses têm sido expressos quer por Benjamin Netanyahu, quer por Donald Trump, portanto a eliminação do programa nuclear, ou pelo menos a sua degradação, a eliminação do programa de mísseis balísticos, a eliminação da marinha iraniana. Portanto, do ponto de vista daquilo que são os objetivos militares, parece ser tudo muito claro. Do ponto de vista dos objetivos políticos, nós temos aqui um grande objetivo, que é certamente um dos grandes objetivos de Benjamin Netanyahu, que é a mudança de regime. Em relação a Donald Trump, ele já falou nisto, já deixou de falar, agora volta a falar numa capitulação. Portanto, ainda há aqui um grau de incerteza. Mas quando nós pensamos, nós sabemos que a estratégia é uma combinação de fins, de táticas e de meios. Os fins militares são claros, os fins políticos poderão não ser. Agora vamos ver se, em termos de táticas, de operacionalização da estratégia, e se os meios estarão disponíveis para levar a cabo esta mudança de regime. Porque ela não é de todo fácil, embora seja o resultado desejável, até desejável, eu acho que pela maioria, e desejável e desejado pela maioria dos iranianos, porque saíram para as ruas de uma forma muito corajosa, pedindo esta alteração de regime e pedindo liberdade, e não o fizeram só agora. Portanto, agora nós assistimos a um esmagamento de protestos muito mais violentos, de 8 e 9 de janeiro, com estas dezenas de milhares de mortes, mas isto é um processo que tem vindo a acontecer. Mas como é que isto se vai passar e, sobretudo, que riscos é que isto traz para o próprio Irão? Porque nós vemos há aqui uma série de perigos, e um deles é uma guerra civil, é um dos cenários de que se falam. Idealmente, e pondo isto do lado de Israel, um país que eu conheço relativamente bem, idealmente era termos aqui um regime que fosse
como o regime do Shah era, ou seja, que mantinha aqui um bom relacionamento, portanto, com o Estado hebraico e, simultaneamente, não era um fator de instabilidade na região. Porque quando nós olhamos para o Irão, sobretudo depois da República Islâmica, ele é o grande disruptor da região. É o país que fomentou, através dos seus proxies, e temos falado muitos neles aqui, através do Hamas, o Hezbollah, dos Houthis, portanto, uma guerra indireta, portanto, contra Israel, mas não só contra Israel, porque quando nós nos lembramos, as ações do Hezbollah tiveram local, por exemplo, na Argentina, quando foi destruído, portanto, o centro judaico na capital Buenos Aires, onde morreram muitas pessoas, ou a embaixada dos Estados Unidos em Beirute, o ataque contra as casernas em Beirute. E agora o que nós vemos é que com o 7 de outubro, isto é aqui uma alteração que é interessante, o 7 de outubro que foi pensado pelo Irão para desestabilizar Israel, para destruir Israel, para enfraquecer Israel, acaba por ser, eu aliás escrevi um livro que foi O Dia que Mudou Israel. E agora, se eu escrevesse esse livro, nesta altura, seria O Dia que Mudou o Médio Oriente. Porque nós vemos aqui um enfraquecimento das proxies, o Hamas está reduzido, portanto, a um nível mínimo, continua a resistir e continua, de facto, a cometer atrocidades contra as próprias palestinianas e os opositores, é algo que não é noticiado no Ocidente, mas de facto isso tem acontecido, tem havido muitos protestos na faixa de Gaza contra o Hamas. O Hezbollah, neste momento, está a caminhar para aquilo que é a legalização das suas atividades militares, que era algo que seria impensável. Aliás, o governo do Líbano declarou este movimento, ou as associações militares, como ilegais e prepara-se para fazer aqui o desarmamento. Perdeu o seu apoio, ou o apoio que tinha na Venezuela, e isto é muito interessante porque nós não esquecemos que isto é um povo tentacular. O Hezbollah tinha na Isla Margarita um campo de treinos e beneficiava muito com aquilo que era o tráfico de estupefacientes. Portanto, esta ação de Donald Trump na Venezuela também vem aqui, portanto, além do golpe que Israel, portanto, deu ao decapitar, portanto, militarmente, portanto, o Hezbollah, a sua linha de diretiva, também esta ação na Venezuela veio aqui dificultar as fontes de rendimento do Hezbollah, que deixa de ter rendimentos por parte do Irão, que neste momento está preocupado consigo próprio, rendimentos por parte, portanto, destes tráficos de droga. Continuamos aqui a ter os Houthis. Portanto, há aqui este eixo de terror, este eixo que... As milícias, não é? Estas milícias que alguns chamam eixo de resistência, está-se a fragmentar, o que também tem aqui alguns riscos, porque nós podemos assistir a eles tornarem-se cada vez mais imprevisíveis e a atacarem de forma isolada. Portanto, esta mudança de regime desejável comporta aqui imensos riscos, e depois o Bruno falará certamente nisso. Nós depois temos aqui os curdos, temos aqui os baluches, temos aqui o receio de secessão de algumas regiões do Afeganistão, temos aqui as preocupações com a crise económica, e nós hoje, eu passava pelas bombas de gasolina e já havia umas filas imensas nas bombas de gasolina. E vamos ver isso ao longo deste fim de semana, e sobretudo uma grande preocupação europeia, e eu acho que muitos europeus, portanto, estão a olhar para esta guerra com uma preocupação da crise humanitária, que já existia. Já existia no Irão, sobretudo pela opressão da população, mas estão muito preocupados com a possibilidade de virem a ter uma crise de refugiados à imagem daquela que tiveram com a Síria e que contribuem muito para a radicalização do discurso político na Europa e para a afirmação de partidos extremistas à direita e à esquerda. Mas já vamos ver tudo isso em mais detalhe. Sim, é isso mesmo. Bruno, no fundo era a mesma pergunta. Um dos grandes receios, e nós falámos disso na semana passada, era perceber até quando é que este escalar e esta tensão se ia materializar e até quando é que ia durar. Uma semana depois não é possível ver um fim à vista, pelo menos para já. Sim. Bem, eu queria começar por agradecer à Helena ter aceito o convite para estar aqui e realmente estes são temas também muito complexos, portanto é muito bom ter diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista. Realmente, no fundo, no conflito armado há a dimensão militar. E essa dimensão é difícil, mas, como dizia a Helena, a partida, em certo sentido e paradoxalmente, é mais fácil, não é? Embora o Clausewitz tinha aquela velha máxima, não é? Que na guerra tudo é simples, mas tudo é difícil, não é? Portanto, é relativamente difícil perceber essencialmente o que é preciso fazer, que é derrotar o inimigo, não é? Mas depois, um dos grandes problemas é que o inimigo tem um voto e, portanto, à partida, mas em todo caso eu estou muito de acordo, ou seja, em termos militares, os objetivos parecem ser bastante claros. As Forças Armadas americanas e israelitas são das mais competentes, mais bem treinadas, mais bem equipadas do mundo e, portanto, aí as coisas parecem estar a avançar relativamente bem, ainda assim com algumas surpresas, ou seja, o Irão
por exemplo, punha-se essa questão: o Irão conseguirá retaliar com o mínimo de eficácia? Bem, está a conseguir, não é? O Irão conseguirá causar baixas entre as tropas americanas? Conseguiu, não é? Portanto, não em grande número para já, mas portanto, a verdade é que o Irão também se antecipou a esta ofensiva e, por exemplo, fez uma coisa que não era evidente, mas que se revelou eficaz, embora também tenha riscos, que é esta, no fundo, até aqui ironicamente ou paradoxalmente, imitar algo que é muito atribuída, digamos, à doutrina militar israelita, que é esta ideia do comando delegado, Mission Command. Há aliás, um grande amigo meu israelita, o Eitan Shamir, que é um dos grandes pensadores estratégicos desta questão do comando militar e é um dos grandes estudiosos dessa doutrina, que no fundo é a ideia que é muito mais eficaz militarmente no fundo, atribuir aos comandos mais baixos genericamente quais são os objetivos da missão e depois dar-lhes liberdade para, no fundo, aproveitarem as oportunidades, explorarem as possibilidades e não estarem dependentes de um comando hierárquico muito rígido. Isso parece estar a acontecer agora com esta questão que é, de repente começamos a ver também mísseis ou drones a cair na Turquia, a cair no Omã, enfim, noutros casos talvez isso seja mais compreensível, fosse parte da própria estratégia de resposta iraniana de espalhar o caos por toda a região. Irão que já veio hoje deixar essa ressalva e a pedir desculpa aos países vizinhos e que esses ataques iam Sim, parar. Ao mesmo tempo desmente algumas coisas, etc. Mas, no fundo, em termos militares, em todo caso, eu diria as coisas parecem relativamente claras, de um lado e do outro. Em termos políticos, é que realmente as coisas parecem muito mais incertas. É a maior incógnita neste momento, é perceber como, aquilo que a Helena falava, como é que se faz essa transição em países que estão em guerra, não é? Não, sobretudo, não é claro qual é o grande objetivo dos Estados Unidos, ou seja, nós temos ouvido Donald Trump a dizer coisas bastante contraditórias, não é? Portanto, ora apela à oposição, ora apela aos iranianos, ora diz que não está interessado na democratização do Irão, ora diz que o regime tem de se render incondicionalmente, ora diz que podem escolher um ayatollah desde que ele esteja de acordo com o ayatollah que seja escolhido, no fundo um pouco o modelo, ele aliás disse isso ontem, o ideal seria uma espécie de modelo venezuelano. Ora, na Venezuela o que nós temos é o regime chavista mantém-se, em termos de democratização o processo não avançou praticamente nada, há alguma libertação de presos políticos, mesmo essa parcial, mas temos no fundo um regime que aceitou no fundo cooperar com os Estados Unidos em algumas áreas-chave, a questão do petróleo ou estas ligações com a China ou com a Hezbollah, etc. Portanto, uma coisa mínima que não altera a natureza do regime. A questão no Irão é saber se isso será possível, ou seja, eu recordo que o Ayatollah Khomeini, não é, que é o pai fundador do regime e é a grande referência para aquela ala dura, que enfim nós não sabemos exatamente quantas pessoas é que são, mas este não é um regime caudilhista, não é um regime de uma pessoa só, tem uma elite relativamente ampla que também por razões económicas ou ideológicas, etc., está aqui muito relacionada. Ora, o Ayatollah Khomeini tem frases do género é a vitória ou o martírio, sendo que o martírio já é uma vitória, portanto este culto do martírio, que aliás está muito presente no Islão xiita também, por exemplo, quando lhe perguntaram, pouco depois da Revolução, qual era o grande resultado da Revolução, ele não disse, é o regime islâmico, ele disse, agora as decisões são tomadas em Teherão e não em Washington, não é? Portanto, esta ideia da oposição aos Estados Unidos, ao grande Satã, é algo que é muito parte, digamos, da identidade do regime, mas enfim, também se isso em relação ao chavismo e essas coisas mudaram. Mas sim, realmente, e há esta questão do risco de fragmentação do Irão, isso é um risco também real, porque nós insistimos sempre neste ponto que é o Irão não é árabe, não é? No Médio Oriente há países muçulmanos, mas também há muitas minorias não muçulmanas, inclusive cristãs ou judaicas, inclusive. No Irão, por exemplo, historicamente havia uma grande comunidade judaica, como por todo o Médio Oriente. Mas temos persas, digamos, com uma identidade central do Estado, mas os persas são à volta de 50% ou 60% do Irão. Temos milhões de balus, milhões de curdos, milhões de azeris, e, portanto, realmente nunca se pode afastar completamente essa possibilidade. Temos ainda 3 minutos. Helena Ferro Gouveia, o Médio Oriente já conheceu muitas escaladas que pareciam levar até a guerras regionais. Israel com Netanyahu é muitas vezes acusado e de algumas razões, dar razões para isso, ou até há quem diga que não se importaria deixar o Irão cair numa guerra civil. Concorda com essa ideia? Defende isso? Não, de todo.
Israel está interessado no regresso à estabilidade, está interessado no afastamento deste regime, e quando nós acompanhamos isto muito de perto, por exemplo, sabemos que o plano para neutralizar o Ayatollah Khamenei tinha mais de 20 anos, ou seja, há 20 anos que os israelitas estavam a trabalhar num plano para, quando fosse o momento, poderem neutralizar não apenas Khamenei, mas poderam neutralizar ali, portanto, toda uma estrutura diretiva deste regime. Portanto, estão interessados em que não haja, portanto, um regime ali ao lado que tenha uma visão de negação da existência do seu próprio Estado, e se Netanyahu estivesse um trabalhista no governo, teria ali a mesma posição. Aliás, basta nós ouvirmos a oposição israelita, que está, portanto, desalinhada com o governo em muitas coisas, nomeadamente em relação a Gaza ou em relação à Cisjordânia, mas no que toca ao Irão as posições são absolutamente claras. Portanto, Israel vai tentar, e é aqui que pode haver alguma divergência entre Estados Unidos e Israel, enquanto que o presidente norte-americano tem um span, tem um range de atenção muito mais pequeno, portanto, já está a falar em Cuba. Os israelitas sabem exatamente que aquilo é existencial, porque o Irão, ou esta teocracia, se quisermos, desde, portanto, de 79, aquilo que tem vindo a fazer é negar a existência de Israel e a atacar Israel. Portanto, quando nós agora fazemos esta discussão da legitimidade ou não legitimidade da intervenção... A questão do direito internacional também. Internacional, há 47 anos que há uma agressão continuada contra o Estado de Israel. Aliás, hoje faz 51 anos que houve um atentado terrível em Tel Aviv, no Hotel Savoy, num casamento, precisamente em nome portanto, destas mudanças todas. A história do Médio Oriente é muito complicada. Portanto, eu diria que Israel tem interesse numa mudança de regime, tem interesse num regime que seja mais próximo, ou que pelo menos não tenha esta inimizade, portanto, com Israel, e está pouco interessada em ter uma guerra civil, porque assim nós não nos podemos esquecer que há uma quantidade de movimentos, portanto, além daquilo que nós já falámos, nós temos uma quantidade de movimentos terroristas ainda mais radicais, desde a Al-Qaeda, ao Jaish al-Adil, portanto, ao MEC, há um conjunto de movimentos que podem ser tão radicais ou quase tão radicais como esta, portanto, teocracia que nós temos neste momento. Portanto, se fosse pela vontade de Israel, e só para complementar, assim, nós teríamos aqui um regime um bocadinho, mesmo que não fosse uma democracia, porque Israel normalizou, portanto, relações com países que estão longe de ser democracias, mas normalizou a relação. Países do Golfo. Para os países do Golfo, por exemplo, que houvesse aqui uma normalização de relações. E há um conjunto de atividades clandestinas e, pronto, de baixa visibilidade, se quisermos chamar, que estão em curso há muito tempo. Não são só os Estados Unidos que estão a armar os curdos, os israelitas estão a armar os curdos há muito tempo. E estão presentes nessa zona? Estão presentes nessa zona, estão nos bosques. Portanto, o nível de infiltração israelita, quando às vezes o Irão diz a Mossad está por todo lado, não serão 92 milhões de iranianos que serão da Mossad, mas que estão lá com um conjunto de atividades e conseguiram recrutar muita gente e que preparam este momento há muitas décadas, isso é absolutamente claro. Portanto, não há interesse nenhum numa guerra civil. Parece-me que é uma visão simplista das coisas, do meu ponto de vista. E nós vamos ter de terminar, mas só para acrescentar, e há o grande pormenor do urânio enriquecido, ou seja, Exatamente. Que à partida, por exemplo, para uma bomba suja, um grupo terrorista que usasse isso para fazer uma bomba suja, ou seja, usar esse material para causar depois contaminação radioativa, por exemplo, seria um risco também muito grande para Israel. Muitas questões em perspectiva que vamos analisar ainda na segunda parte. Fiquem connosco. Vamos só fazer aqui uma curta pausa para atualizar as notícias. De regresso para a segunda parte do 5 Continentes, eu sou João Costa e Silva e esta semana, além do Bruno Cardoso Reis, está connosco também a Helena Ferro Gouveia, consultora e analista de risco geopolítico. Analisámos muito a questão do Médio Oriente e vamos continuar ao longo desta segunda parte. Bruno, há pouco ouvíamos, ainda aqui na Síntese Notícias, a questão do preço do gasóleo e há esse aumento recorde de 25 cêntimos por litro em perspectiva para a próxima semana. O prolongamento deste conflito pode ser crítico também a esse nível, numa altura em que também se fala muito, e temos falado também ao longo destas semanas, da importância do Estreito de Hormuz. Há realmente que ponderar também o risco de uma guerra civil no Irão?
Esse realmente seria aqui um cenário de pesadelo, diria eu. Estamos a falar de um país que é realmente central em termos geopolíticos. É, no fundo, o país que faz a ligação entre a Ásia Central, o subcontinente indiano e depois o Médio Oriente e a Europa. No fundo, o Irão tem fronteira com o Cáucaso, não é? Portanto, com a Turquia, com o Cáucaso. Estamos a falar de um país de 1,6 milhões de quilómetros quadrados. Portanto, é o dobro do tamanho do Iraque e do Afeganistão combinado. Mais de 90 milhões de pessoas, e realmente com esta característica que é realmente à volta de 60% da população é persa, portanto claramente identifica-se com o Irão como, digamos, a sua comunidade política natural, mas depois há muitos outros grupos, embora também é preciso dizer, não se pode simplesmente presumir que os curdos iranianos ou os azeris iranianos ou os baluches iranianos vão automaticamente, no fundo, pôr em questão o Estado. Muitos deles também falam persa como a sua língua principal, etc. Portanto, mas realmente esse risco nunca pode ser completamente afastado e temos visto isso em alguns casos no Médio Oriente. Ou seja, olhando para este tipo de campanha militar, aqui uma das questões importantes é nós nunca vimos uma campanha militar, um bombardeamento aéreo, levar a uma mudança de regime com sucesso, não é? Aqueles casos em que isso aconteceu, em que podemos pensar que isso, por exemplo, a Líbia em 2011 ou o Afeganistão dos Talibã em 2001, foi porque essa campanha aérea, desde logo também com algumas forças especiais, mas enfim, essencialmente aérea dos países ocidentais, foi complementada com uma oposição armada, com ações armadas no terreno por outros grupos. No caso do Afeganistão, a Aliança do Norte, que já combateu os Talibã há muito tempo, e obviamente no caso da Líbia tínhamos uma revolta armada contra o coronel Gaddafi, que já estava em curso. Sendo que em qualquer desses casos, depois o resultado realmente não foi, digamos, uma pacificação, não foi realmente uma guerra civil, foi a continuação do conflito armado. Portanto, esse risco pode realmente existir. Agora, a verdade também é que o Afeganistão ou a Líbia, por exemplo, tinham instituições estatais muito frágeis. O Irão é um dos grandes estados do Médio Oriente, um dos estados mais antigos, até em termos históricos, como vimos nestes 5 episódios da história do Irão, é dos estados mais antigos do mundo, não é? E, portanto, isso pode, no fundo, contrariar esse cenário mais pessimista. Mas isso seria, o cenário de uma guerra civil também seria péssimo, entre outras coisas, para esta questão da segurança regional, da segurança energética, não é? Portanto, realmente o Irão tem esta questão, não só é um importante produtor de petróleo, mas, sobretudo, por causa do Estreito de Hormuz, no fundo, este ponto de estrangulamento, este choke point crucial na geopolítica global. Realmente temos este Estado que agora todos aprendemos, de 20% a 25% do petróleo do gás passa por ali. A importância é ainda maior para o mercado do gás do que para o mercado do petróleo, porque há muito menos elasticidade, muito menos oferta, porque, por exemplo, no petróleo ainda há alguns oleodutos que permitem pelo menos escoar uma parte da produção para outras zonas. Por exemplo, a Arábia Saudita tem depois um oleoduto que vai para o Mar Vermelho, os Emirados têm um que vai para o Golfo de Omã, mas, por exemplo, no caso do gás não há essas alternativas e, portanto, esse é um cenário realmente bastante complicado, sobretudo se o conflito se prolongar durante muito tempo com o estreito fechado. Portanto, aqui uma das grandes questões é perceber se os Estados Unidos acautelaram isto, que era uma hipótese tão evidente que até nós aqui fomos discutindo isso como um dos grandes riscos de um potencial conflito envolvendo o Irão. Entretanto, e nesta segunda parte estava previsto focar-nos também nas reações e nos ecos que têm surgido pela Europa, com algumas posições mais perentórias do que outras, e vamos aí, Helena Ferro Gouveia. Temos, por exemplo, a posição do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que reafirma que o país é contra a guerra de Trump contra o Irão. A Alemanha já parece mais favorável a essa neutralização de forças, neste caso da ameaça nuclear iraniana, mas mostra esse receio com o prolongar do conflito, como também falava aqui o Bruno Cardoso Reis, numa altura em que por cá também se levantam dúvidas, e foi um assunto que se discutiu muito ao longo da semana, a questão da base das lajes, utilizada pelos Estados Unidos. Pergunto-lhe se a Europa está demasiado dividida e quem é que tem mais razão neste demonstrar de posições que também fomos desenvolvendo por aqui.
A Europa está claramente dividida, já o estava em relação à guerra na Ucrânia, que mesmo assim era muito mais consensual, e em relação a este novo conflito no Médio Oriente, mostram-se aqui claramente as linhas de fratura europeias. A posição de Pedro Sánchez é uma posição, no meu ponto de vista, que também é muito para consumo interno. Pedro Sánchez está numa situação insustentável do ponto de vista político, tem uma coligação de esquerda, extrema esquerda, está mergulhado num conjunto de escândalos que tocam o círculo muito próximo, não consegue fazer aprovar um orçamento, e em Espanha continua a ser muito popular ser anti-imperialista, anti-Estados Unidos e sobretudo anti-Israel, e portanto haverá aqui, na minha perspectiva, menos uma convicção. Ou seja, era previsível que tivesse esta posição. Completamente. Se me dissessem qual iria ser, se me perguntassem antes de iniciar o conflito qual iria ser a posição de Pedro Sánchez, eu diria que ia ser esta. Em relação à Alemanha também não há surpresas. Friedrich Merz, que é um jurista, foi juiz antes de ser chanceler, alguém que conhece profundamente o direito internacional, tem tido aqui uma posição também expectável. A Alemanha assenta a sua política externa em 2 pilares, é atlantista e, portanto, defende os Estados Unidos independentemente de que a administração esteja nos Estados Unidos, e é na Alemanha que se situam algumas das maiores bases aéreas, portanto, norte-americanas na Europa, e eu recordo aqui Ramstein, portanto, para a projeção de forças norte-americanas, a Alemanha é um aliado importante, e o segundo pilar é o europeísmo. Quando nós ouvimos, portanto, Friedrich Merz falar, percebemos também aqui um outro vetor, portanto, da sua intervenção, que é a relação especial que a Alemanha tem com Israel. E ele ainda ontem o disse, a Alemanha está ao lado de Israel. Está ao lado de Israel naquilo que é a defesa, portanto, do seu direito à existência, porque é o que subjaz a todo este conflito, e está ao lado de Israel naquilo que é a defesa das instituições judaicas e da vida judaica na Alemanha e fora da Alemanha, porque uma das ameaças que nós temos agora, portanto, por parte do Irão, serão o risco, portanto, de atentados terroristas. Parece-me que a posição portuguesa aqui tem sido uma posição bastante inteligente. Nós não temos a dimensão nem da Espanha nem da Alemanha, não temos o peso político ou diplomático de nenhuma delas, portanto não poderíamos correr o risco de afrontar os Estados Unidos no uso da base das lajes, e aquilo que o governo fez, e do meu ponto de vista bem, foi pedir aqui um cumprimento de um conjunto de condições, ou seja, ter aviões de reabastecimento não é a mesma coisa de que ter bombardeiros ou que ter aviões a caça que participem neste esforço de guerra. Mas não concorda por isso com as críticas que têm sido feitas ao governo nesta gestão deste assunto? Não, porque aliás algumas das pessoas que neste momento aparecem a criticar, se estivessem no governo, fariam exatamente o mesmo, e há uns anos tinham posições bastante diferenciadas. Está-se a usar naturalmente este conflito para questões de política partidária, cá, como em Espanha, como na Alemanha, portanto a política partidária surge também aqui, mas é assim, se o PS estivesse no governo e estivesse confrontado com esta situação, provavelmente iria agir da mesma forma, porque assim a política externa de um país vai muito para além, tem a ver com os interesses nacionais. Portanto, vai muito para além do partido que ocupa momentaneamente o lugar no poder. Portanto, parece-me que o governo português, face àquilo que nós somos enquanto país, face à nossa posição geográfica, face à nossa política de alianças com os Estados Unidos, que é antiquíssima, portanto, Portugal teve a posição que tinha que tomar. E neste aspecto, Paulo Rangel, de quem eu sou crítica noutras coisas, nomeadamente em relação à posição que ele tem no Médio Oriente e teve em relação ao reconhecimento da Palestina, do meu ponto de vista aqui esteve muito bem. Agora, claro que a Europa está muito dividida, e não é só pela questão do direito internacional, porque há 47 anos que o Irão vive a violar o direito internacional e a atacar outros países e a promover o terrorismo, e, portanto, e tudo isso é reconhecido. Está, sobretudo, naquilo que eu acho que é um dos grandes problemas europeus, que é na sua visão anti-ocidental, que se instalou e que é uma visão muito problemática, porque o argumento usado para esta intervenção é o mesmo argumento do Kosovo. Não tivéssemos aqui os Estados Unidos e Israel e teríamos muito mais países europeus a apoiar, porque não haja dúvidas que estamos perante um regime tenebroso, um regime que há 47 anos oprime a sua população, que matou centenas de milhares de pessoas, que tem das mais temíveis prisões políticas, portanto, e não só políticas, das mais temíveis prisões que existem, portanto, neste planeta, que tortura, que enforca, e o enforcamento é sempre o requinte de ser por uma grua e de ser lento para provocar o máximo sofrimento. Portanto, é este o regime de que estamos a falar. Esta intervenção portanto, é mais do que legitimada,
do meu ponto de vista, e há muitos, eu tenho assistido à discussão, eu gosto muito de assistir às discussões, portanto, também que se passam na Alemanha, assisto muito às discussões, não só nos talk shows e entre especialistas em relações internacionais, mas muito em termos de direito. E há muitos professores de direito, alguns deles sumidades que os nossos professores de direito têm na sua prateleira, que dizem que do ponto de vista do direito internacional é perfeitamente legitimada. Porque havia aqui o precedente da agressão continuada. Portanto, mas essa é que apenas é também o argumento de Israel, aliás. É o argumento de Israel e é assim, porquê que o Irão tinha urânio enriquecido? Certamente não era para a energia limpa, porque assim, ultrapassa largamente aquilo que é necessário para a produção de energia, portanto, nuclear para o uso civil. Portanto, há aqui uma série de questões que podem ser colocadas e bastava uma arma suja, como há pouco o Bruno referia, para causar aqui, portanto, uma catástrofe, seja em Israel ou nas mãos de um grupo terrorista, o impacto que isto poderia ter. E, portanto, a Europa está dividida, mas está dividida porque há aqui uma corrente muito forte de anti-ocidentalismo que temos vindo a ver crescer e que também explica muito destes radicalismos de direita e de esquerda que nascem disto, e depois temos aqui o problema, e o problema entre aspas, que é Israel. Nós vivemos neste momento um momento mais crítico de ascendência do antissemitismo, e as pessoas depois tentam mascarar isso com... Eu ia-lhe fazer uma pergunta nesse sentido também, que era... se Israel avançasse sozinho para esse ataque contra o Irão, sem os Estados Unidos, foi um ataque concertado entre os dois, teria mais legitimidade ou as reações podiam ter sido diferentes? Não, seriam exatamente as mesmas. E Israel não tinha a capacidade, apesar de ter uma das melhores forças armadas do mundo, mas não teria a capacidade que tem conjugado com os Estados Unidos, que continuam a ser a potência militar em termos internacionais. Portanto, uma operação deste tipo... Israel tem capacidade para degradar e, portanto, ou para conseguir alguns objetivos militares no Irão, mas não teria a capacidade de levar aqui a uma mudança, porque aquilo que se pretende é uma reconfiguração do Médio Oriente. E esse também é um dos grandes objetivos dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam a trabalhar com os acordos de Abrão e até com Trump, e Trump tem muitíssimos defeitos e todos nós os apontamos, mas nesta visão do Médio Oriente parece-me que ele tem razão. Ele estava a tentar trazer estabilidade à região. Quando foi arquiteto destes acordos de Abrão, ele procurava normalizar relações, evitando que, portanto, os países da região andassem a trocar mísseis, permitindo desenvolver ali aquilo que lhe interessa verdadeiramente, não é? Que são as relações comerciais, portanto, ter ali um espaço, se quisermos, de bem-estar e que é favorável àqueles que são os interesses também norte-americanos. E Israel, quando nós olhamos para a região, Israel é o principal. Isso parece-me que vai ser um dos resultados, um dos produtos operativos deste conflito, é a afirmação de Israel como uma potência regional dominante e que serve os interesses norte-americanos. Mas havendo aqui estes dois países, aparece sempre o grito de anti-imperialismo. Tudo isto explica esta reação que não é racional, mas é quase epidérmica, que nós vemos na opinião publicada e muitas vezes de alguns especialistas, e até os especialistas, eu agora o Bruno vou-lhe lançar aqui uma provocação, mas eu tenho falado com alguns especialistas que me dizem, portanto, fora, em off, que até teriam outra posição, mas têm muito receio para as suas carreiras o poderem afirmar algo que divirja de uma linha de análise que se foi estabelecendo, que é uma linha de análise contra os Estados Unidos e contra Israel. Isto, infelizmente, é o estado de discussão onde estamos, mas que espalha muito. Não são os países mais populares nos meios universitários. Exatamente. Não, Queres responder? Sim. Quer dizer, eu estou de acordo com certos aspectos, noutros não, mas portanto, eu estou muito de acordo que realmente, no caso da Europa, era expectável que houvesse algumas divisões. Mas, por exemplo, eu acho que a Europa... Há aqui, apesar de tudo, algumas preocupações partilhadas, ou seja, e que não são apenas a questão de alguma reserva ou hostilidade, sobretudo em certos setores, em relação a Israel e ao governo Netanyahu, até por razões compreensíveis, ou esta preocupação com a questão palestiniana, por exemplo, não ser enquadrada nesses acordos. No fundo, é um dos grandes problemas, uma das grandes fragilidades dos acordos de Abrão, é que os próprios países árabes moderados vão sendo pondo essa condição, mas isso vai sendo adiado. Mas o ponto aqui é, a Europa tem uma preocupação com a estabilidade do Médio Oriente, ou seja, tem receio, por exemplo, o Merz é uma das coisas que ele vem dizer, que é claro que o regime iraniano é um regime terrível, claro que é um dos grandes fatores, é um Estado revisionista, não é? Assumidamente é um dos grandes fatores de estabilização há décadas e de violência no Médio Oriente e não só, mas infelizmente às vezes as coisas podem ainda piorar, não é? No Médio Oriente há essa expressão, um otimista, um pessimista acha que as coisas não podem piorar e um otimista acha que as coisas podem mesmo piorar, não é? E portanto há esse receio, não é? Que o cenário seja ainda
ainda pior. Depois eu acho que há outra questão, que é, vê-se por exemplo na posição da Grã-Bretanha, que é talvez aqui seria menos previsível. A Grã-Bretanha não vai entrar ao lado dos Estados Unidos, é crítica da forma como os Estados Unidos, no fundo, avançaram para o conflito, e isso também tem dimensões internas, porque a política externa é sempre política interna também. Sem dúvida nenhuma, Sánchez sabe que esta posição é popular em Espanha, sobretudo entre os seus apoiantes. Mas de outros países que olham para a Espanha como um exemplo e fazem questão de ressalvar isso. Que eu acho que aí é preciso ter algum cuidado, mas porque desde logo os países são diferentes. Acho que Portugal não tem necessariamente de seguir a mesma linha que Espanha, até pode fazer sentido diferenciar-se. Eu digo a opinião pública, é aquilo que se vê muito nas redes sociais. Mas é verdade, no debate político. Mas aí o ponto é, por exemplo, que este Starmer, uma das coisas que disse é: ninguém nos consultou, ninguém nos informou, ninguém nos perguntou nada, ninguém nos disse o que é que ia acontecer. Portanto, como é que nós podemos apoiar algo em que não fomos tidos nem achados? E também há algum desconforto com, enfim, esta questão do direito internacional. Eu não vou entrar aí a fundo, mas obviamente há posições diferentes, mas há um desconforto também com esta ideia de que os Estados Unidos nem sequer tentaram justificar minimamente a ação em termos de direito internacional, em termos possível agora, Bruno? Não, com as Nações Unidas paralisadas. Exatamente, esse é um dos grandes argumentos contra, mas, ou seja, se formos muito estritos, a ideia de que só se pode usar a força com o mandato do Conselho de Segurança, é preciso que as pessoas assumam as consequências disso, que é, não vai haver nenhum tipo de intervenção armada para lidar com nenhuma crise, nenhum regime autoritário que tenha boas relações, nomeadamente com a China ou com a Rússia, ou com qualquer outro dos membros permanentes, mas nomeadamente com esses dois, e portanto aqui era evidente que a China ou a Rússia vetariam qualquer tipo de mandato, etc. Mas portanto acho que também houve algum desconforto. Em relação à questão das lajes e de Portugal, eu acho que a posição acabou por ser relativamente bem calibrada. Acho que foi corrigida aquela ideia inicial, enfim, que no fundo não era preciso autorização, depois isso foi explicado, no fundo o que é que se queria dizer, mas para mim a questão aqui no fundo era, apesar de tudo, eu gostaria que Portugal tivesse, se isto é uma opção pragmática, não é? Tivesse pedido alguma coisa em troca, que é isso que geralmente quer dizer o pragmatismo, nem que seja simplesmente um obrigado público, um encontro com o Marco Rubio. Talvez eu dispensasse os encontros com Trump, que são sempre bastante imprevisíveis. No fundo, esta ideia que realmente esta crise volta a afirmar, que é a Europa tem algumas limitações, mas também tem alguma força, tem alguma importância. As bases norte-americanas na Europa, por exemplo, Ramstein é um excelente exemplo, são uma enorme mais-valia para os Estados Unidos, em termos da defesa dos seus interesses, não apenas na Europa, mas no Médio Oriente, no Índico, em África. Ramstein era, por exemplo, crucial no apoio médico às operações dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. E, portanto, é na Alemanha, penso que é em Ramstein que está, mas é na Alemanha que está o Africom, o comando africano, o comando dos Estados Unidos para a África, porque está bastante mais seguro do que estaria em bases em África. Portanto, acho que valia a pena também, já agora, aproveitar para lembrar aos Estados Unidos que estas operações, mais uma vez, mostram que ter aliados europeus é uma grande mais-valia. Mas esse é o trabalho que Merz tem feito. Pois há aqui uma relação, desculpa, Bruno, claro, há aqui uma relação de grande proximidade entre Merz e a administração norte-americana, até porque ele fala fluentemente inglês, trabalhou nos Estados Unidos, portanto tem aqui uma relação de proximidade. E Merz tem feito, repare-se que Merz foi informado, eu desconfio que Starmer também tenha sido, mas Merz afirmou publicamente que foi informado que ia acontecer este conflito e que iam se dar início a este tipo de intervenção mas militar. Acho que foram informados tipo na sexta-feira ou algo Sim, assim, ou seja, não foram consultados. Exato, os britânicos estão habituados a estarem envolvidos meses antes, etc. Não, mas informados, pelo menos é aquilo que consta é que a Alemanha, a França e o Reino Unido terão sido informados. Não é consultados, aí estamos absolutamente alinhados. Mas há aqui, pronto, esta tentativa também de Merz de puxar para a Europa e beneficiando também a posição da Ucrânia, porque estes conflitos também estão interligados e, sobretudo agora que é conhecido que, portanto, a Rússia tem ajudado o Irão, tem fornecido informação para atingir bases norte-americanas, isto poderá ser ou não um alerta para o presidente norte-americano. Claro. E o facto do Irão estar ocupado
consigo próprio e não poder estar a fornecer os temíveis Shahed à Federação Russa, para a Ucrânia também é benéfica, além de agora ter sido, eu acho que para Zelensky terá sido aqui muito satisfatório de repente ter os Estados Unidos a pedirem, olha, por favor venham cá e ajudem-nos com a defesa anti-drone, vocês são os especialistas. Portanto, é muito interessante também depois nós olharmos aqui a interligação entre estes conflitos, mas em geopolítica as coisas são assim, andam interligadas, nunca andam soltas. Vamos avançar para as recomendações, porque temos várias, e vamos começar pela Helena Ferro Gouveia, que é a nossa convidada. O Bruno também sei que quer também dizer aqui alguma coisa, portanto, vamos a isso. Eu vou ser relativamente sucinta. Eu trouxe 2 livros e 2 documentários. O primeiro é um livro de Jean-Pierre Filloux, que é uma história laica do Médio Oriente. É um livro de história que começa no século IV e vai até ao presente e explica-nos, retirando, portanto, tudo aquilo que é religião, conta-nos a história desta região e é sobretudo muito interessante perceber as interligações, as disputas que haviam, esta disputa, por exemplo, que existia entre o Reino Unido e a Rússia, a criação do próprio conceito de Médio Oriente, que já no início do século XIX era considerado como determinante. Quem controlasse o Médio Oriente controlava de alguma forma a política mundial. Portanto, para compreender, e eu aqui sou uma admiradora da história, acho que embora a história não nos dê as soluções para o futuro, mas ajuda-nos a compreender e a enquadrar. Muito bem. O segundo livro é um testemunho pessoal da Marina Nemat. A Marina Nemat foi presa aos 16 anos porque não usava o hijab, depois foi condenada, foi torturada, foi violada em Erbil, uma das tais temíveis prisões políticas, foi condenada à morte. E depois acabaria por conseguir de alguma forma escapar e neste momento vive no Canadá. Este livro é a história, portanto é a história dela, o que ela passou na prisão, é um testemunho absolutamente cruel, mas essencial para nós percebermos o que é a realidade, o que é o dia-a-dia, portanto no Irão, e por motivos completamente fúteis, como não cobriram os fios de cabelo, como se pode ser detido, torturado, violado, e é um livro bastante cru, mas que eu aconselho, e sobretudo porque vem aí amanhã é Dia da Mulher e vamos falar muito de direitos das mulheres, se calhar vale a pena. E depois trazia aqui dois documentários. Um deles é livre, chama-se Iran Face of Anger, é um documentário de 2026, bastante recente, feito pela Deutsche Welle, pela Voz da Alemanha, que foi feito após a morte da Mahsa Amini, e quem queira pode vê-lo na internet, ir à página da Deutsche Welle, e de facto tem aqui uma série de imagens e dos movimentos de protesto e como é que isto começou. E depois temos um mais antigo, que são os 7 Invernos de Teherão, que é de 2023, e que também é a história de uma mulher que, portanto, a Rainha Jabari, aliás, que foi condenada à morte por matar um homem em legítima defesa, o homem esse que a havia violado, isto em gravações clandestinas. Portanto, é possível. Aquilo que é contado aqui no livro da Marina Nemat pode-se ver neste documentário, tem gravações clandestinas nas prisões iranianas e que nos ajuda a perceber o que é este regime que às vezes alguns romantizam e que de romântico não tem rigorosamente nada. Muito obrigado, Helena Ferro Gouveia, pelas suas sugestões. Bruno, já não temos muito tempo. Sim, eu acrescentava ler Lolita em Teherão ao livro, que é também uma espécie de memória de uma professora de inglês e das suas desventuras no Irão dos Ayatollahs e de como ela procura contornar isso, mas também há o filme, que é relativamente recente, e queria também, não queria deixar de dar aqui os meus sentimentos aos familiares, aos amigos, aos colegas do Nuno Moraes Charmete. Eu tive o prazer de colaborar com ele um pouco mais de perto agora neste período em que ele esteve na FLAD, e realmente era uma pessoa extremamente válida. Eu próprio também tive uns problemas de saúde graves e portanto aprecio bastante as pessoas que seguem em frente, continuam a trabalhar, claro, a ter projetos. Por exemplo, ele tinha esta ideia de fazer uma grande conferência sobre o Atlântico, a segurança no Atlântico nos Açores, foi uma das últimas coisas que falámos. Portanto, continuava com muitos projetos também para o futuro do país e, portanto, penso que é uma grande perda e, portanto, ficam aqui os meus sentimentos, como eu dizia, à família, aos colegas, aos amigos. Morreu hoje aos 65 anos. Nós fechamos desta forma esta edição do 5 Continentes. Esta semana, além do Bruno Cardoso Reis, contamos com a Helena Ferro Gouveia, que é consultora e analista de risco geopolítico, mas também autora de diversas obras. Mulheres na Guerra, em 2023, O Dia que Mudou Israel, que já falámos hoje aqui e que foi lançado em 2024, e ainda O Urso e a Águia, em 2025. Helena, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bruno, nós voltamos para a semana com mais um convidado especial, não é? Isso. Vamos a isso. Boa semana. Boa semana.
Vamos falar sobre economia circular? Já está disponível um novo episódio da segunda temporada de Vozes Circulares, em parceria com a Associação Smart Waste Portugal e com o apoio de diversas empresas. Para ouvir no site do Observador e nas plataformas de podcast. Uma da tarde está com a Rádio Observador. Vamos às notícias com